Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui a mais um conteúdo. Espero que vocês estejam todos bem e que tenham uma excelente semana. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, vamos aqui com mais uma notícia sobre esta política que hoje é um dos assuntos mais comentados e mais polêmicos do Brasil. Pessoal, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E peço a vocês também, pessoal, que comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Tantos neurônios ali, sem perceber que o que ele diz é uma ofensa gravíssima aos milhões de brasileiros pobres que trabalham honestamente e cumprem a lei todos os dias. Eles vão na exceção, porque é menor o número de brasileiros delinquentes do que o número de brasileiros que trabalham muito. E que são... tiveram a infância pobre, lutaram com dificuldade, etc, etc. Nem todos escaparam do crime, mesmo melhorando de vida. Exemplo, Lula. O Lula foi pobre, ficou rico, mesmo assim continuou na bandidagem. O governo está infestado de gente que conheceu a pobreza e continuou roubando. Estando acima, né, ganhando muito pouco para a qualidade que eles apresentam. Isso aí vale para quem? Vale para aquele ministro que está mais processado. Ele sai mais na página policial do que qualquer outra, que é o que construiu lá uma estrada na fazenda dele, esse... Juscelino. Filho dos cavalos. Essa ofensa ambulante aí é o Juscelino Kubitschek. A turma do Lula, todos eles eram de uma infância pobre. A quadrilha do Petrolão e do Mensalão, eles vêm de uma empresa pobre. Se é a pobreza que cria a bandidagem, como explicar o Odebrecht, que o Supremo agora defende, e ele, como explicar a bandidagem da L por ladrões que têm um alto nível de vida? Alto nível de vida. Ou a Odebrecht vai continuar processada em vários países e aqui vai receber um dinheirão de volta que eles deram para sair da cadeia. Então, essa é uma conversa fiada e, olha, estamos roubados, né? O que vem mais por aí é conversa cabulosa. O Bolsonaro não deveria... Ele foi indicado pela mãe, teve como madrinha a Marisa Letícia e bancou o pai de tudo quanto é criminoso. E agora não vai dar certo. Ele vai continuar. Agora ele vai ser o padroeiro dos bandidos, porque isso aí é discurso de quem vai combater o crime organizado. Ele vai descobrir que o Marcola, coitado, teve uma infância difícil no país de onde ele veio, e por isso acabou no comando do PCC. E aí, Ana, quero te ouvir também o que você destaca aí das falas do ministro Ricardo Lewandowski, que foi empossado hoje como ministro da Justiça e Segurança Pública, e também de Lula, que participou do evento. O discurso do Lewandowski vai exatamente... de encontro ao que o Lula disse ontem, né? Até anotei aqui, né? Sobre humanizar os pequenos crimes. E aí nós vemos que o que esse governo pensa dos pobres é exatamente o que está na nossa tarja, é uma ofensa aos pobres, a capacidade de cada um de empreender, de ter a sua liberdade financeira, intelectual,
E aí, Paula, é impressionante como eles vivem num mundo paralelo. Eles continuam discursando para absolutamente ninguém, como no 7 de setembro. Alguém, né, em sã consciência, acredita no que eles falam ali no microfone, que não há perseguições políticas? Todos os dias nós estamos aqui noticiando como parece que estamos num sonho, né? No Dia da Marmota, todos os dias a mesma coisa, porém muda o nome da perseguição política. Anderson Torres, Carlos Jordi, um outro senador aqui, um outro parlamentar ali. Como não há perseguição política? E aí, hoje, o presidente Bolsonaro disse, né, num tom também de defesa da Polícia Federal, que eles têm que cumprir ordens, mas aí nós temos que trazer o outro lado das corregedorias que deveriam estar olhando essas ações ilegais, né, esses comandos ilegais e, pelo menos, tentar colocar um freio. Opa, vamos parar aqui um pouco, colocar a bola no chão, porque isso aqui está errado. São muitas inconstitucionalidades que a Polícia Federal tem que sair a campo como ordem, né? Então, Paula, é inacreditável esse looping do Dia da Marmota que nós estamos vivendo. Só para lembrar, vocês estavam falando sobre a Petrobras, o Toffoli, a Odebrecht. Aqui uma notícia de dezembro de 2016 do próprio site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. A notícia é a seguinte: Odebrecht e Braskem se declaram culpadas e concordam em pagar pelo menos 3,5 bilhões de dólares em multas para resolver o maior caso de suborno estrangeiro da história. Então, eles querem agora que nós simplesmente apaguemos o passado, né? Como aquela canetinha do filme Homens de Preto, coloca a caneta, a gente esquece tudo. Não tem como, não tem como. E não que eles vão continuar tentando, principalmente agora, né, voltando do recesso, o PL 2630 já começa a tramitar nos bastidores para que a censura seja institucionalizada no Brasil. Precisamos seguir alertas. Bom, e daqui a pouquinho tem a Força do Agro, vamos dar uma olhada. E sendo condenadas a crimes que não cometeram ou condenadas a prisões de 17 anos por vandalismo. Está tudo errado, Paulo. Agora, 19 horas 15 minutinhos, eu acabei de ser alertada aqui, pessoal, que a gente está com o Ministério Público Federal, a empreiteira, que mudou o nome para Novo Honor depois dos escândalos de corrupção, aceitou pagar a multa para pôr fim aos processos. No entanto, depois que Toffoli suspendeu em dezembro uma multa de mais de 10 bilhões de reais aplicada à JF, a Odebrecht ingressou com um pedido semelhante. Nos dois casos, tanto da construtora quanto da empresa dos irmãos Batista, Toffoli atendeu ao pedido de suspensão da cobrança enquanto os advogados das empresas analisam se há elementos para que os acordos sejam anulados. As duas companhias pediram acesso a informações obtidas pela Operação Spoofing, apelidada de Vaza Jato. São conversas que o hacker Walter Delgatti Neto conseguiu invadindo celulares das autoridades encarregadas pela Lava Jato, como o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol. As trocas de mensagens, obtidas de modo ilícito, sugerem, na avaliação do ministro, uma suposta cumplicidade entre Moro e Dallagnol no âmbito da operação. Além da suspensão, Dias Toffoli também autorizou a empreiteira a renegociar o pagamento. Bom, Silvio, difícil aqui, mais uma situação para a gente comentar, um dado também para refrescar a memória de quem está nos acompanhando. Lá em 2016, 77 ex-executivos da Odebrecht, atual Novo Honor, confessaram a prática de corrupção em quase 50 contratos de obras públicas envolvendo ali os anos de 2006 e 2014. Olha só, Paula,
Há algumas semanas nós publicamos uma reportagem de capa aqui na Revista Oeste intitulada Operação Lava Passado. Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, é o operador da Operação Lava Passado. Vamos resgatar aqui alguns elementos. A Odebrecht estava no epicentro do maior escândalo de corrupção já engendrado na República, e eu diria que não só brasileira, provavelmente do continente americano. A Odebrecht firmou um acordo de leniência, isso significa clemência, assumir que o dinheiro foi roubado. A grande prova de que a Odebrecht operou um propinoduto sem precedentes no país estava em Genebra, softwares, sistema intitulado MyWebDB e o outro chamado Drozes. Esses dois sistemas foram destruídos com uma furadeira de mesa. A broca foram perfurados porque continham terabytes. Nesses softwares, o brasileiro descobriu, por exemplo, que os políticos do PT, do PMDB, do PP, do PSDB eram tratados por apelidos. Alguns políticos não gostam sequer de lembrar como eram chamados. Isso é o rastro da propina. Esse dinheiro não foi parar em paraíso fiscal sozinho, alguém mandou o dinheiro para lá. Um gerente da Petrobras, do segundo, terceiro escalão, chamado Pedro Barusco, quando flagrada, quando a digital dele foi descoberta com dinheiro, ele assumiu imediatamente que devolveria 100 milhões que tinha em paraíso fiscal. Esse dinheiro não foi parar lá sozinho. Houve, sim, roubo, assalto, pilhagem aos cofres públicos, promovido pela Odebrecht. E a empresa assumiu isso, inclusive em outros países. Mas Dias Toffoli anulou acordos de leniência. Hoje, os personagens da própria empresa, não vou me referir aqui aos políticos que recebiam dinheiro sujo, os personagens da empresa não devem mais nada à justiça. Aliás, ninguém mais deve nada à justiça por causa da Lava Jato. Mas aqui temos um elemento central. Para anular tudo isso foi utilizada a Operação Spoofing, como você bem disse, batizada de Vaza Jato. Não houve perícia dessas conversas, não houve direito ao contraditório. Por quê? Porque é alvo de crime. Porque é objeto roubado, hackeado, fruto de crime. É difícil no mundo, porque essas empresas, a Odebrecht, a JBS também teve acordo de leniência perdoado. Aliás, outras empresas também terão, porque o Dias Toffoli permitiu que todas tivessem acesso a esse material a partir de agora, repito, não periciado, sem direito ao contraditório e fruto de crime. É difícil num outro país onde essas empresas atuavam explicar que material fruto de crime é usado pela Suprema Corte Brasileira para anular multas bilionárias. O Brasil é o paraíso dos corruptos. E Dias Toffoli, segundo a Lava Jato, no meio desses apelidos todos, era o amigo do meu pai. Porque isso envolve Marcelo Odebrecht, o pai Emílio e o atual mandatário da República, Lula. Pois é, Piotr, os advogados da Odebrecht, agora chamada de Novo Honor, pegaram uma carona na decisão de Dias Toffoli de dezembro do ano passado, que nós inclusive registramos, né? Também que suspendeu uma multa de quase 10 bilhões de reais aplicadas à JF. Aí os advogados da Odebrecht falaram, opa, nós também queremos esse direito. O que era previsível, né? Vai imaginar que o advogado vai dizer, não, isso a gente não, a gente é bonitinho. Não, vai entrar e vai pedir a mesma coisa. E aí nós vamos ter uma sequência de todos os advogados, de todas aquelas pessoas que confessaram corrupção envolvendo a Petrobras ou qualquer um dos casos envolvendo a Lava Jato, porque isso vai aumentar, ou todas aquelas outras operações anticorrupção que tiveram um efeito gigantesco, benéfico na sociedade brasileira, de ver, obviamente, a justiça sendo feita contra quem atentava contra o Estado brasileiro, contra o interesse público, pelo pior dos meios, a coisa mais deletéria que tem contra a democracia, que é justamente a corrupção. Agora, a pergunta que se faz, e obviamente todo mundo já sabe qual é a pergunta e sabe qual é a resposta. Pegando o caso só da Petrobras, e nós comentávamos isso dias atrás aqui, a Petrobras negociou uma multa, aliás, ela negociou, na verdade, 2 processos com a Justiça de Nova York, justamente para
para se livrar de uma punição maior. Aquilo existiu. Existiu por quê? Porque a Petrobras achava que não devia nada? Porque a Petrobras achava que tinha razão? Não, porque assumiu a culpa. E aí faz um acordo. Esse é o processo judicial. A gente viu o caso das ações da Petrobras na época, o que aconteceu com as ações da Petrobras. A empresa, quando assumida depois no governo de Michel Temer, passou por um processo de limpeza para recuperar, obviamente, o prestígio, a capacidade de extração de petróleo da empresa e tudo mais, porque tudo isso tinha se perdido justamente pela corrupção. Tudo isso não apagou da história, não foi apagado da história. Agora está se querendo apagar a multa aplicada aos corruptores ou aos que se envolveram em casos de corrupção. Eu costumo dizer isso e vou só dizer mais uma vez, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo viu o que aconteceu. Não será uma decisão, pelo que eu entendo, liminar, mais uma vez, de um ministro do Supremo Tribunal Federal que vai apagar a história. A história não se apaga, nem se reescreve. Todo mundo sabe o que aconteceu com a Petrobras. A própria Petrobras assumiu uma série de coisas. Essas pessoas assumiram isso. Dizer que foram pressionadas, todas elas pressionadas, não, isso não cabe. Não cabe. E não adianta uma decisão de um ministro liminar, porque tudo isso precisa passar pelo pleno. Eu não sei se vai passar por uma turma ou vai passar pelo pleno. Independentemente da decisão do Supremo, todo mundo vai continuar sabendo o que aconteceu. Não se pode esquecer isso, inclusive os colegas jornalistas. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Mais uma informação aí. Bolsonaro acabou de sair de entrevista, né? Dizendo tudo o que aconteceu na casa, né, dos seus filhos, a perseguição que aconteceu. Mas é isso, pessoal. A política hoje em dia só gira em torno de perseguição, né? E a maioria da perseguição está sendo de esquerda para direita, né? Temos aí exemplos, claro, Jordi, Ramagem, Bolsonaro, né? São os exemplos claros da perseguição, onde a justiça vale apenas para um lado, né? O exemplo que foi dado, né? Essa última busca e apreensão, eles não sabiam nem o que eles queriam, né? Dizem, segundo a Globo, que era um notebook da ABIN, né? Que o filho do Bolsonaro estava com um notebook da ABIN, chegaram lá, não encontraram absolutamente nada. Essa é a perseguição, né? Onde não tem provas, onde não tem, né, julgamentos decentes, né? Busca e apreensão na casa de deputados de oposição, né? Isso é o Brasil que se tornou, né, um lugar onde não tem justiça, né? Agora, com a nomeação do ministro, né, ex-ministro do Supremo ali, Ricardo Lewandowski, talvez as coisas só tendem a piorar mais e mais, né? Porque a PF já está nas mãos, né, do ministro ali do Supremo, na mão do antigo ministro da Justiça e agora mais um, né, parceiro de Lula para comandar a PF. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu gostei. Vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu.